Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, é uma honra, é um prazer, um privilégio poder estar de volta com vocês para trazer a palavra do Senhor, para contribuir com essa palavra no sentido de que você possa ser abençoado por Deus, sua família ser abençoada por Deus. E a nossa oração é que essa palavra possa fazer algo diferente em você, possa transformar você, possa preparar você para viver nesta terra segundo a vocação do seu chamado. E que Deus possa te abençoar muito com a revelação dele nas Escrituras Sagradas. Eu queria que você fechasse teus olhos só por um instante. Pai, nós rogamos que nesse momento o teu Espírito Santo venha nos abençoar com a revelação das Escrituras Sagradas, porque está escrito, Senhor, toda palavra é inspirada por Deus. Então, inspira essa palavra, inspira esse momento, para que nós possamos, ó Pai, de forma poderosa, recebermos a revelação daquilo que Tu queres para nossas vidas. E ao receber esta revelação, Senhor, o Senhor possa nos dar a força, o poder e a capacitação para viver cada dimensão dessas coisas que o Senhor tem para a sua igreja. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema Entendendo os prazeres que militam na nossa carne. Por que nós estamos enfatizando estas coisas e o tema Entendendo? Porque o entendimento da palavra de Deus nos capacita a discernirmos melhor aquilo que está ao nosso derredor. Então veja, hoje nós vivemos num mundo onde as coisas estão muito aceleradas. A ciência se multiplica rapidamente. O comércio internacional está dominando o planeta. Antigamente, os comércios eram mais locais. Hoje, eles já são internacionais. Então, o mundo se move numa rapidez incrível. A mentalidade humana está sofrendo alterações drásticas na mesma velocidade em que essas estruturas, colocadas, tecnológicas, estão avançando. Então, mediante tudo isto, nós começamos a perceber e a entender pela palavra de Deus que, embora os mundos, ou a história da humanidade, ela como que círculos, elas aumentam em volume e rapidez, em tecnologia, em tudo que você possa imaginar, a palavra de Deus, ela permanece fiel em todas as épocas que o homem passa. Por quê? Porque ela não abrange uma geração específica. Ela atinge cada geração dentro das suas esferas de problemas. Cada geração possui seus problemas, cada geração viveu seus desafios e dentro de cada geração, Deus levantou testemunhas, Deus conduziu sua igreja para que ela fosse o seu agente de testemunho e pregação do Evangelho. Então, nós estamos vendo pelas Escrituras que
o que vemos aqui, o que nossos olhos percebem hoje, em qualquer lugar da Terra, em qualquer dimensão da sociedade ou do comércio internacional, o que nós vemos no cenário político e social de toda a Terra é que esta dimensão física retrata, ou seja, exibe uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Agora, nós começamos a ver, nesses últimos tempos, que as palavras de Jesus Cristo se tornam muito vivas. Por quê? Porque hoje nós estamos ouvindo sobre guerras, sobre rumores de guerras, nós estamos ouvindo de nação contra nação, possíveis guerras internas, ou seja, guerras civis acontecendo devido a mudança drástica que nós estamos sofrendo e também o desejo por parte de uma elite mundial de tomar as rédeas e o controle de todo mundo. Então, isto não passa de uma manifestação espiritual. Então, nós começamos a lidar aqui. Então, é necessário que nós possamos discernir o que os nossos olhos físicos estão vendo no que diz respeito a que forças estão se movendo e como elas atuam e qual seria a nossa postura como Igreja do Senhor Jesus Cristo, como cristãos que somos em nome do Senhor Jesus. Então, o nosso propósito, o nosso objetivo aqui é revelar o porquê destas guerras e contendas, ok? Revelar como elas vêm à existência no mundo hoje. De onde procede essas divergências, essa competitividade que nós vemos entre nações e também entre as pessoas que habitam na Terra? Por que uma nação se levanta contra outra nação? Já tem todas as suas terras, já tem toda a sua estrutura. Por que então esse domínio? Querer dominar os outros, querer ir além de suas fronteiras. Isso não é um problema de hoje, isso já é um problema que vem acontecendo há milhares de anos. Então, o nosso texto básico para hoje está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, veja, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Aqui nós temos uma conexão entre o que é invisível e o que é visível. Então veja, o que é invisível não pode projetar-se diretamente no que é visível. Ele precisa passar por nossos corpos, ou seja, precisa passar pelo coração dos homens. Então, tudo que nós estamos vendo aqui torna-se então o quê? Aquilo que está sendo executado aqui. Isso é muito claro e objetivo. Quando você olha para esse texto sagrado, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, a Bíblia não está perguntando porque ela quer saber alguma coisa. Não, ela está nos estimulando a entender a direção que a revelação deseja esclarecer em nossas vidas. Então veja, de onde procedem. Então, ela vai trazer agora uma resposta que vai nos dar luz para aquilo que nós precisamos saber e entender. De onde, senão dos prazeres. Então veja, nossos corpos estão tomados por uma natureza pecaminosa que gera em nós, em nossa carne, prazeres. Veja, prazeres, nós vamos apenas colocar isso agora, para depois então irmos um pouco mais fundo. Prazeres que militam, ou seja, isso é como se fosse, essa palavra expressa como que uma batalha interior, uma guerra interior, militando, buscando tomar ocasião para se manifestar aqui. Por quê? Porque a partir do momento que ela se manifesta aqui, essas mãos, nossos pés, nosso cérebro, nosso corpo todinho
ele começa a manufaturar, ou seja, trazer à existência física aquilo que está no mundo invisível. Faz sentido para você? Vamos um pouco mais adiante agora. O contexto que nós vivemos hoje é muito simples, basta você olhar. Vivemos num mundo onde as pessoas divergem. Hoje é o mundo do eu tenho o direito de expressar, de ser, de falar o que eu penso. Então, quando você observa hoje a guerra pelo poder do controle da mídia, é porque o mundo espiritual sabe que tudo que acontece no mundo físico são resultantes de sementes espirituais ou do poder das palavras. Então é lógico que se o pensamento é tomado e a pessoa é enganada e aceita, vamos dizer, a ideologia que o mundo está colocando nela, ela vai começar a discutir, falar. No momento em que ela fala, ela produz o quê? Ela produz o caminho para que as ações desses espíritos comecem a ser verídicas, ou seja, tenho legalidade de se tomar uma pessoa e executar aquilo que você está vendo aqui. No mesmo modo, no mesmo diapasão e dimensão, a revelação divina no nosso coração, pela igreja, faz conhecido dos principados a multiforme sabedoria do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, nenhum homem pode interpretar a Bíblia, porque ela não é de interpretação particular. Por isso que a Bíblia contém muitas parábolas, muitos simbolismos que não são decifrados pela mente humana e nunca poderia ser, porque se fosse assim, esse mundo cósmico demoníaco, eles conhecendo isto, tomariam isto, incitariam as pessoas que estão debaixo do seu domínio e parariam qualquer ação que Deus pudesse fazer aqui. Veja, é muito importante que nós entendamos essa palavra, militam em vossa carne, porque é uma guerra, é uma guerra espiritual fortíssima entre forças das trevas e a força da luz agindo na sua igreja. Então, o mundo está cheio de violência, é muito, muito competitivo, não é? Onde a violência tem sido vista em todas as nações do mundo. E a pergunta que nós fazemos é essa: por que as pessoas não podem viver em paz umas com as outras? Por quê? Porque as pessoas não se ajudam. Então, esse texto das Escrituras, ele nos ajuda a entender melhor a fonte de toda esta maldade que existe no mundo atual. Como eu venho falando para vocês, o mundo espiritual, queridos, é muito complexo, porém muito real. Complexo, mas real. Todas as coisas que existem na Terra se originam do mundo espiritual. Não é o físico que criou o espiritual, é o espiritual que deu vida a esse físico. Então, o ser humano foi criado por Deus, à imagem e semelhança dele, e por isso ele é capaz de criar coisas, e coisas incrivelmente fascinantes. Desde um cisquinho, um nanorobô, que hoje pode ser colocado dentro da tua corrente sanguínea e percorrer tua corrente sanguínea e fazer um mapeamento geral de cada célula do teu corpo. Isso é onde nós estamos indo. Essa é a evolução da ciência médica. Até mesmo um enorme foguete com naves que são lançadas para o espaço para que fiquem lá por meses e as pessoas estejam trabalhando fora da atmosfera terrestre. Quer dizer, sem contar com relógios, celulares. Hoje você conversa com uma pessoa do outro lado do mundo. Tudo isto faz parte de um contexto mundial de evolução física, mas
não se esqueça, alguém está no controle de tudo isto. Então veja, porém a maldade que existente no mundo de hoje tem sua origem, ou seja, sua origem na carnalidade humana. Quer dizer, porque está interagindo com o mal. Então, o homem corrompido pelo pecado oferece seu corpo como instrumentos para a iniquidade. Isso é revelação bíblica. Revelação bíblica. Então, hoje, no nosso estudo, duas palavras-chave que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro é a palavra prazer, ou seja, hedone, que no grego, que significa desejo pelo prazer. Veja, como funciona? Vamos utilizar uma praia, certo? Está ali o mar, quem não gosta do mar, né? Quem não gosta? Então veja, tem um desejo, eu desejo ir à praia. Por quê? Porque na praia eu tenho prazer. Então, são duas coisas muito parecidas, mas que precisam ser discernidas. Veja, eu tenho desejo de tomar um sorvete. E quando eu tomo sorvete, eu tenho prazer. E assim é conosco. Nós temos desejos e prazeres. Então, essa palavra hedone, ela tem a ver com desejos que eu possuo pelo prazer. É isso que inicia uma ação pelo incitamento espiritual. Então, eu começo a desejar alguma coisa e eu começo a querer alguma coisa porque eu sei que aquilo vai me trazer prazer. Ok? Então, prazeres. A outra palavra-chave é a palavra cobiçar. Agora a palavra de Deus vem e nos coloca uma situação que é geral, é para todos os homens. A Bíblia diz, cobiçais e nada tendes. Então a cobiça é esse desejo de ter, esse desejo por coisas, girar em torno de alguma coisa. E nós estamos vendo que os homens estão fazendo isso, as disputas são grandes, cobiçam, mas eles não possuem nada, não têm nada. Tudo fica no controle deste que está regendo o mundo. Tudo que eles podem conseguir é um lucro de alguma coisa que fizeram, mas o mundo está aí mostrando e revelando que as coisas ilícitas trazem riquezas ilícitas para muitas pessoas e eles entendem que estão conseguindo e que estão tendo coisas, mas não estão. Na realidade, você não é dono daquilo que foi construído, porque tua vida pode passar naquele instante e tudo que você criou fica para alguém. Por isso a Bíblia diz, cobiçais e nada tendes. Por isso, irmãos, nós precisamos, nós os filhos de Deus, não cobiçar. Por quê? Porque nós sabemos que somos apenas temporários nesta terra. Os valores eternos são melhores do que os valores mundanos, os lucros mundanos. A Bíblia diz, matais e invejais e nada podeis obter. Então veja, a história está aí diante de nós. Pessoas que mataram, roubaram e não puderam obter. Isso vai de até mesmo um assassinato por algum poder ou até mesmo alguém que mata para roubar alguma coisa. O que eles tiveram? Tiveram alguma coisa? Não, talvez pegaram um relógio, pegaram uma coisa, deixaram uma pessoa morta, mas eles obtiveram êxito, obtiveram o que eles precisam para a sua vida? Não. Nem eles, nem aqueles que assassinaram para ter uma posição. Porque os grandes dominadores, os grandes líderes que foram dominadores, que torturaram pessoas, que fizeram tanto mal, o que é que eles obtiveram? Obtiveram o controle dos seus países para sempre? Não. Passaram e esses poderes foram tomados por outras pessoas. Nós precisamos ter sensibilidade, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, viveis a lutar e fazer guerras, mas nada tendes.
Porque, meus irmãos, tudo que nós possuímos é dádiva de Deus. Todo bem vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus, mas às vezes nós lutamos por uma coisa temporária, nós queremos uma casa, essas coisas não vão nos dar segurança eterna. Então, se luta, se faz guerras, se compete, vai atrás, empurra um para ali, empurra o outro para lá, fala mal de alguém, tira do caminho. Os conchavos e tudo mais que você vê para obter, para ter coisas. Mas isso não vem. Por quê? O segredo está aqui. Nós, Igreja de Jesus Cristo, aqui está o nosso segredo. Aqui está a chave de nossa vitória. Tudo vem de Deus. E que vem de Deus é para o nosso bem. A Bíblia diz, vocês não têm? Porque vocês não pedem. O segredo de tudo é pedir. Com fé, sabendo de quem você receberá. Não luta, não compita, não fale mal. Isso é natureza diabólica. Precisa ser dominado, precisa ser colocado à morte. Você não pode viver nessa dimensão. A Bíblia diz simplesmente, peça a Deus e Ele dá para você. Você está entendendo isto? Você está entendendo de fato o que a palavra de Deus está revelando aqui? Pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para esbanjar em nossos próprios prazeres. Faça morrer essa natureza terrena. Os prazeres dela não terão mais lugar no você. Deus começa a colocar o seu prazer, Deus coloca o seu desejo em nós. E o querer efetuar vem dele. Eu termino e digo para vocês uma coisa. Se nós entendermos isto, que os prazeres da nossa carne precisam morrer, para que o nosso deleite e prazer seja no Senhor, nós vamos competir com esse mundo em forma igual a eles. Estaremos sujeitos a derrotas como eles estão. Mas se nós dermos lugar ao Espírito Santo e vivermos pela glória de Deus e para a glória de Deus, nós seremos mais que vencedores em todas as coisas. E pode ter certeza, nós saberemos discernir tudo e vencer todo o mal. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado e a paz do Senhor para todos.